Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática psicomotricidade para idosos. Para falarmos desse assunto, convidamos a doutora Filipa Nunes. A doutora Filipa Nunes é formada em Educação Especial e Reabilitação. É também coordenadora do projeto Mente Viva. Muito bom dia, doutora Filipa Nunes. Bom dia. Em primeiro lugar, a doutora pode falar basicamente o que seria a psicomotricidade para dar uma noção geral para os nossos ouvintes? Sim, eu vou falar um pouco sobre a psicomotricidade e depois especificamente sobre o que é a gerontopsicomotricidade, que é um palavrão porque que é a psicomotricidade aplicada à parte da gerontologia, portanto ligada à gerontologia, ou seja, à abordagem do idoso. Portanto, a psicomotricidade vê as pessoas como um todo, ou seja, as pessoas são um todo onde existe uma interação constante entre pensamento, movimento, emoções, identidade, linguagem, conhecimento. Depois existe uma parte social, toda uma interação social, afetos, aspectos fisiológicos, ou seja, uma pessoa não é só um corpo, também não é só uma mente, não é só pensamento, não é só raciocínio, não é só uma parte psicológica, tudo interage constantemente de uma forma dinâmica. E, portanto, em psicomotricidade nós não trabalhamos as componentes de forma isolada, nós trabalhamos a pessoa tendo em conta todo este conjunto de interações. Portanto, nós trabalhamos com ligações, ou seja, eu não vou só trabalhar, quando estou a trabalhar com uma pessoa, não vou só trabalhar a sua parte motora, também não vou só trabalhar a sua parte cognitiva. A parte da cognição tem a ver com a aquisição de conhecimento, envolve a memória, o raciocínio, a atenção e, portanto, eu vou trabalhar com as ligações entre todos estes aspectos. Portanto, os meus pacientes, eu considero que eles são uma rede muito complexa de componentes e o corpo é a entrada e saída desta rede, é como se fosse um interface. Eu vou usar o corpo para chegar à pessoa, para estimular a pessoa e também para receber aquilo que vem de dentro dela. E é aquilo que me permite trabalhar e comunicar com a pessoa, é precisamente o corpo. Pois a gerontopsicomotricidade está mesmo especificamente ligada ao idoso, porque a psicomotricidade pode ser aplicada a diferentes tipos de populações, nomeadamente crianças, adolescentes, com diferentes patologias ou problemas psicológicos. A gerontopsicomotricidade está ligada ao idoso e constitui-se como uma técnica que procura prevenir e retardar a deterioração psicobiológica que é típica do envelhecimento, permitindo que o idoso mantenha uma maior independência funcional. Esta técnica vai promover, portanto, a psicomotricidade vai promover a atividade perceptiva, portanto, a capacidade de percepcionar os estímulos, vai promover a atividade motora, a capacidade relacional, porque as pessoas nesta idade também começam a ter mais problemas relacionais, a ficar mais fechadas e isoladas. Doutora Filipa, quando é que uma pessoa é considerada idosa? Quando é que nós consideramos, a partir de que idade que é considerado? Então é assim, se nós quisermos associar o termo velhice à expressão terceira idade, que é a expressão que nós costumamos usar, não é? A época em que uma pessoa é considerada idosa varia muito de cultura para cultura, de sociedade, portanto tem a ver com o desenvolvimento da sociedade em que a pessoa está inserida. Por exemplo, no Brasil é considerado terceira idade, é considerado que a pessoa está na terceira idade a partir dos 60 anos. É. Em Portugal, por exemplo, se tivermos em conta os descontos que existem para a terceira idade, começam a existir cartões de desconto, começa aos 65 anos. Que é quando eu percebi que havia mais ou menos, aqui era mais tarde que se considerava uma terceira idade. E ainda há mais tarde, porque nos países nórdicos, por exemplo, uma pessoa é considerada idosa ou terceira idade só depois dos 75 anos. Nos países nórdicos. Porquê? Porque a expectativa de vida é mais longa, é mais elevada nos países nórdicos. Então a partir dos 75 anos, que no Brasil já seria o idoso propriamente dito com 75 anos. Nos países nórdicos seria então, estaria entrando ainda Exatamente. Na fase... É o jovem idoso. Que engraçado. Nós temos o termo jovem adulto, pronto, pode ser o jovem idoso. Mas eu não quero associar o termo velhice ao termo terceira idade.
Tá. Porque E porquê? a terceira idade é um termo técnico como outro qualquer, como o termo infância, adolescência, idade adulta, e portanto, a terceira idade é apenas um grupo etário. Agora, esse termo e esse grupo não têm que estar associados à palavra velhice, mas sim a uma fase mais avançada da vida que deve ser sinónimo de maturidade, de sabedoria, de experiência, dignidade, respeitabilidade, direito ao lazer, porque as pessoas podem, portanto, já não precisam de trabalhar e podem dar-se ao luxo, não gosto de chamar luxo, ao direito de praticar mais atividades de lazer, e pode estar associada a uma vida ativa e com qualidade. A pessoa não tem que ser velha. A velhice é outra coisa completamente diferente e não tem idade. A velhice não tem idade. Uma pessoa pode ser velha aos 40 anos se tiver perdido o interesse pela vida. Portanto, a velhice só começa quando se perde o interesse. Na minha opinião, a velhice só começa quando se perde o interesse. Portanto, Isso pode ser em qualquer idade. Isso pode ser em qualquer idade. Pode ser aos 40 anos. Uma pessoa de 70 anos, por exemplo, pode ser fresca e vigorosa. Jovem. Pode ser um jovem. E é para isso que eu trabalho. Portanto, é nesse sentido que eu trabalho. Para que as pessoas na faixa etária da terceira idade tenham interesse na vida e sejam ativas e vigorosas o mais independente possível. Doutora Filipa, como é feito esse trabalho? O trabalho é feito através de diferentes tipos de atividade. Nós gostamos muito de colocar o enfoque não apenas nos problemas, mas nas capacidades que a pessoa ainda tem. E no caso da terceira idade, muitas vezes, portanto, ao contrário das crianças, em que nós vamos tentar recuperar algum atraso de desenvolvimento que elas tenham, no caso do idoso, às vezes, na maior parte dos casos, nós não estamos à espera de recuperar as capacidades que eles perderam, porque aqui nesta idade é mais difícil recuperar as capacidades. O objetivo é precisamente evitar que surjam os problemas e manter as capacidades que as pessoas ainda têm, porque nesta idade há uma desaprendizagem, há uma tendência maior para se perderem as capacidades. E, portanto, o nosso objetivo é precisamente fazer com que essa perda seja muito mais lenta, ou seja, que a pessoa mantenha as capacidades que ainda tem. Portanto, a estimulação é ainda mais importante. A estimulação é muito importante na infância porque as crianças estão a aprender, não é? Sim. E depois é muito importante igualmente na terceira idade porque começa a haver precisamente uma desaprendizagem, há uma tendência biológica para se perderem capacidades e nós temos precisamente que contrariar essa tendência. Ora, se temos que contrariar essa tendência é preciso que haja uma forte estimulação, porque senão a pessoa vai estagnar e vai começar a perder a sua capacidade funcional, a sua capacidade cognitiva. Portanto, eu para trabalhar a memória posso posso ir por vários caminhos, lá está. Agora, depois as patologias divergem, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha tido um AVC vai ter frequentemente problemas na fala, problemas motores. Não é sempre, não há sintomas iguais para toda a gente, mas normalmente uma pessoa com esclerose múltipla, por exemplo, vai ter mais rigidez muscular e eu vou ter que trabalhar, por exemplo, posso fazer aquilo que nós chamamos de relaxação psicomotora, que é uma atividade consciente de relaxação, não é uma massagem. Uma massagem não é consciente. Portanto, é aplicada por uma ação externa, por uma pessoa que está de fora. A relaxação psicomotora implica que a pessoa aprenda a relaxar. Portanto, o relaxamento vem de dentro, vem do sistema nervoso. O seu sistema nervoso vai fazer com que nós vamos reeducar o sistema nervoso para que ele diminua a tensão muscular. E, portanto, é uma relaxação consciente em que a pessoa está a trabalhar a sua capacidade de relaxamento. E, portanto, por exemplo, no caso da esclerose múltipla é muito pertinente fazer este tipo de atividade. E depois também fazer, enquanto que, por exemplo, no caso do Alzheimer, eu vou incidir mais na estimulação cognitiva, memória, raciocínio, resolução de problemas, orientação no espaço, que é uma coisa que se perde muito logo no Alzheimer, é a orientação no espaço. As pessoas precisam de trabalhar muito esta componente de orientação espacial porque começam a perder-se. Mas, por exemplo, no caso da esclerose múltipla, às vezes também há uma deterioração cognitiva, a pessoa perde capacidades cognitivas, mas normalmente as dificuldades estão mais na parte motora.
E então eu vou ter que trabalhar a força muscular, porque as pessoas começam a perder força muscular. Bom, no geral todos os idosos começam a perder força muscular, mas no caso da esclerose múltipla ainda mais. Vou ter que trabalhar o equilíbrio portanto, esta parte também da rigidez muscular. E depois, claro, eu também vou acabar por trabalhar a coordenação motora. E lá está, depois a coordenação motora envolve uma série de coisas, nomeadamente a velocidade a que uma mensagem passa de neurónio para neurónio. Porque no caso a estimulação disso, não é, doutora? Sim, no caso da esclerose múltipla, o que é que acontece? Há uma deterioração da bainha que está à volta dos neurónios. E então a mensagem, o estímulo, não é transmitida tão rapidamente de neurónio para neurónio como numa pessoa sem patologias. No caso da esclerose múltipla, como a bainha que envolve os neurónios está deteriorada, a mensagem vai passar mais lentamente, ou seja, eu vou ter que trabalhar a velocidade de processamento de informação das pessoas. E eu, ao trabalhar, por exemplo, ao fazer atividades de coordenação motora, por exemplo, pedindo à pessoa, olha, você agora vai fazer isto, portanto eu explico a tarefa e vou dizer, agora vamos fazer isto o mais rapidamente possível, eu vou cronometrar e você vai ter que fazer esta tarefa o mais rapidamente possível. A pessoa precisa de coordenar os seus movimentos motores de forma rápida, portanto eu vou estar a treinar precisamente a velocidade da passagem do estímulo de neurónio para neurónio. E pronto, só para explicar, para dar um exemplo daquilo que se pode fazer. E para fechar a entrevista, doutora, está tendo muitas respostas nas atividades que a doutora vem fazendo com os idosos? Sim. Há um índice forte de respostas positivas. O que acontece ainda é que as pessoas têm uma tendência para investir nas crianças, porque as crianças ainda estão no início da vida, vão ser uma parte produtiva da sociedade, vão ser úteis a nível produtivo para a sociedade e, infelizmente, ainda há muitas pessoas que consideram que o idoso já começa a ser um estorvo. Nem todas as pessoas são assim e, tanto, felizmente, eu tenho pacientes com famílias preocupadas que querem precisamente fazê-los viver com qualidade até ao último minuto. Mas nós sabemos que há idosos abandonados nos hospitais. E há pessoas que basicamente pensam, ele daqui a uns anos, ele daqui a um tempo vai morrer, portanto não vale a pena fazer alguma coisa. E morre triste. As pessoas esquecem-se que aumentar a esperança média de vida é muito bonito, mas aumentar a esperança média de vida não pode ser só fazer um coração bater durante mais anos, porque isto implica precisamente a esperança média de vida está a aumentar cada vez mais. E, portanto, nós vamos precisar cada vez mais ter a consciência e ter uma cultura diferente de envelhecimento. Vamos ter que perceber que as pessoas, para além de terem um coração a bater, vão ter que ser ativas, vão ter que ser o mais independente possível e cada vez vai ter que existir mais este tipo de trabalho, este tipo de recursos, precisamente para que faça sentido a pessoa viver durante mais tempo, porque senão não faz sentido. Doutora, para quem quiser mais informações ou quiser aceder a informações do vosso site, como é que pode entrar? Portanto, eu tenho um site que fala precisamente sobre este trabalho, se as pessoas quiserem aprofundar um bocadinho mais, que é o www.mente-viva.com. Agradecemos então a presença da doutora Filipa Nunes no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.